Rapaziada, nova diretoria do Corinthians assumiu e várias informações desencontradas, perda de jogadores, chegadas não concluídas. É o que a gente vai ver hoje. Solta as notícias, Timba! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz Timba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E uma sequência de acontecimentos desde que o presidente Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians junto com o diretor de futebol, o Rubão, e o Corinthians que trouxe novos patrocinadores, renovou com os jogadores, novos reforços, mas aí os dias foram passando, promessas não foram cumpridas. Enfim, é o que a gente vai falar hoje. E um dos primeiros acontecimentos foi com o meia Matias Rojas, o ponta direita do Corinthians, que ameaçou levar o Corinthians à FIFA porque não estava recebendo salários, o que foi acordado por ele, da diretoria anterior. E aí o Augusto Melo chamou o jogador e resolveu a situação com o jogador. Inclusive ele falou ao Jogo Aberto de Renata Fã e falou o seguinte sobre o Matias Rojas: era aquela história, finge que paga, finge que joga. Agora espero que jogue, porque está tudo em dia, acertamos a dívida. Inclusive, utilizando aquela frase que Vampeta utilizou quando defendeu a equipe do Flamengo, que eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo, já que ele não recebia salário nenhum. Então realmente o presidente Augusto Melo acertou com o jogador Matias Rojas, mas não parava por aí não, viu? Os problemas do Corinthians só estavam começando. Anúncio sem contrato. Alguns jogadores do Corinthians foram contratados e ainda não tinham assinado o contrato. Foram anunciados pelo presidente. O caso de Rodrigo Garro, do Talheres de Córdoba. O caso de Lucas Veríssimo foi quem chamou mais atenção, que circulou nas redes sociais. O presidente dizendo que contratou o Lucas Veríssimo na apresentação da nova camisa do Corinthians, onde o próprio Lucas Veríssimo estava do lado de Yuri Alberto, do lado de Fagner. O pessoal inclusive colocou a reação dos dois, que estavam, pelo que parecia que estavam rindo da situação, os dois jogadores do Corinthians. Mas houve um desentendimento entre a diretoria corintiana e o empresário de Lucas Veríssimo, O Corinthians falou que acertou tudo de boca com ele, e o próprio Augusto Melo falou que maldito o homem que confia no outro. Já o craque Neto colocou esse vídeo aqui sobre o assunto, inclusive pediu desculpas ao empresário de Lucas Veríssimo. Vamos assistir. É o seguinte, o que fizeram pro Lucas Veríssimo e também pro Pitombeira não tá certo não, eu peço desculpa pros dois. Porque eu não sou homem de ficar falando dos outros e botar os caras não dá não, velho. Primeiro, dia 28, Rubão e Augusto Melo. Dia 28 chegou o contrato do Benfica pra vocês aí. Vocês não assinaram. Então quer dizer, chegou no dia 28 de dezembro a informação do craque Neto aqui, 28 de dezembro chegou o contrato pra eles assinarem. Não assinaram. Num jantar que teve aí do Corinthians aí, ô Rubão, você falou uma coisa pro Lucas Veríssimo que ele não gostou. E mais, o Lucas Veríssimo não recebeu 1 centavo do tempo que ele tá no Corinthians. Olha aí. 1 centavo. 1 centavo. E o Lucas Veríssimo quis sim renovar o contrato, irmão. Agora vocês não renovaram. Vocês não assinaram o contrato que tava lá. É o que o Neto tá falando aqui, que inclusive ele estava disposto a ficar no Corinthians com essa nova diretoria, esperançoso de receber também os seus salários. Vocês sabem de tudo isso. E outra coisa, tudo isso que eu tô falando, eu tenho prova. Porque tem um WhatsApp da onde que tá a conversa. Pera um pouquinho. Então você, torcedor corintiano, você também não pode ser desleal com o Lucas Veríssimo. Bom, pera um pouquinho. Como é que o cara não recebe um salário, irmão? Desde quando chegou? O cara foi conversar com vocês aí. Chegou o contrato do Benfica pro dia 28. E vocês não acreditaram que tinha proposta. E como vocês não acreditaram... Pagaram pra ver, Acreditavam que não tinha proposta nenhuma pelo jogador e seguraram o quanto puderam. É o que, supostamente, a gente pode falar disso aí. Acreditaram que tinha proposta do Benfica, vocês ficaram enrolando o menino. Que, por sinal, ele tá errado. Você tá errado. Você deveria falar isso, não eu, trouxa aqui.
Mas eu tô falando porque eu faço parte de futebol. Eu tenho que fazer comentário, a gente tem que ter as pessoas que dão informação. E aí eu quero pedir desculpa pro Lucas Veríssimo e pro Tombeiras que eu disse no apito final ontem. Porque eu disse que a informação da Marília Ruiz de ontem, que o Augusto e o Rubão disse para a Marília Ruiz que o Pitombeiras não faz mais negócio. Mas pera um pouco, quanto que vocês devem pro Pitombeiras? Inclusive, não é, o Corinthians já tinha inscrito o Lucas Veríssimo no Campeonato Paulista e perde o jogador de uma hora para outra dessa forma. Então realmente surpreendeu a todo mundo que acompanha o mundo do futebol e o Corinthians. Então a assessoria do presidente Augusto Melo falou que ele se confundiu. Segundo o portal GE, falou que ele se confundiu ao dar essa informação de que a nova patrocinadora é quem iria pagar esta multa da patrocinadora anterior. Já que no contrato da patrocinadora anterior tinha uma cláusula de que ela seria a única e exclusiva casa de apostas a patrocinar o Corinthians. Já que tem esta nova casa de apostas concorrente, patrocinadora Master, vai ter que pagar sim a multa, não a Vai de Bet, mas sim o próprio Corinthians pagar a antiga patrocinadora, a Pixbet. E o último caso agora foi do Mateuzinho, né, que agora quer se chamar de Matheus França. Mateuzinho foi para o Corinthians, seria emprestado pelo Flamengo, já estava treinando com o clube, inclusive participou do treino aberto do Timão na Neoquímica Arena no último sábado, mas aí o Corinthians emitiu uma nota oficial neste dia 23 de janeiro, né, 2024, e que trouxe as seguintes informações: que o Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Primeira exigência, nenhuma taxa de vitrine. O Corinthians propôs 20%. O que significa isso? Já que ele estava emprestado ao Corinthians, caso chegasse uma proposta do exterior, já que ele é um bom jogador, ele pode estourar, claro, jogando com a camisa corintiana, e chegar uma proposta, já que ele não pertence ao Corinthians, pertence ao Flamengo. Então essa taxa de vitrine é a seguinte: caso acontecesse alguma proposta do exterior, o Corinthians teria 20% pelo jogador que está aparecendo no mercado do futebol, está jogando com a camisa do Corinthians. Isso aconteceu com o Pedro Raul, que já a gente está falando de Pedro Raul. O Goiás ganhou uma taxa de vitrine quando o Pedro Raul foi vendido ao Vasco da Gama, já que ele estava emprestado pelo time japonês, e o Goiás ganhou essa taxa de vitrine. Então o Corinthians queria essa taxa de vitrine e isso não foi aceito pela diretoria do Flamengo. Estou aguardando a nota oficial também do Flamengo para refutar ou falar sobre esses 3 pontos que em nota oficial o Corinthians colocou. Segundo ponto aqui, ó, valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros. Então, o Corinthians previa 6 milhões de euros por esse preço pré-fixado e uma cláusula de retorno imediato. O que significa isso? Vai que o Varela ou o Wesley, não é? Os 2 laterais direitos da equipe do Flamengo se contundisse, e o Flamengo poderia de imediato pedir o retorno de Mateuzinho e o Corinthians ficar na mão, né? Sem nenhum ressarcimento financeiro. Eu creio que o Corinthians, nesse sentido, está certo. Agora, já que não tinha nada acordado, como é que o jogador estava treinando? Como é que o jogador estava em campo no treino aberto? O jogador, o Mateuzinho, quer ficar no Corinthians, ele tem esse desejo, por isso que ele se intitulou agora para ser chamado do seu sobrenome, né? Não é? O Matheus França, na ala direita, tem muita vontade realmente de jogar pelo Corinthians, fez stories mostrando a Neoquímica Arena, enfim, mostrando a torcida também, e é desejo do jogador ficar, mas ele retornou ao Rio de Janeiro, já desembarcou na capital carioca, já que aconteceu tudo isso que a gente já elencou aqui: saída de Lucas Veríssimo, chegada e saída de Mateuzinho sem nem estrear, não é? 0 jogos com a camisa do Corinthians. O Corinthians viu a necessidade de contratar um executivo de futebol, e esse executivo chegou e é Fabinho, chamado de Fabinho Soldado, né? Ex-volante da equipe do Flamengo, que estava trabalhando na Gávea desde 2017. Então, meus amigos, é um bom profissional, teve um bom trabalho na equipe do Flamengo, chega para pagar todas essas questões que aconteceram na equipe corintiana. Vamos ver qual é o meio de campo que o Fabinho vai fazer. É um bom profissional, eu creio que vai ajudar sim o presidente, né, e o Rubão, o diretor de futebol, já que a gente percebe realmente aqui de longe
E muitas coisas dessas aconteceram porque tava faltando uma gerência. Tava faltando ali alguém que realmente matasse no peito e dissesse, não, a gente vai resolver esse problema. Isso são coisas internas. Isso é normal acontecer nos times de futebol, mas são resolvidas internamente. Todas essas coisas vieram à tona na equipe corintiana e esta pressão imensa em cima do presidente. Inclusive, né, o diretor Rubão falou que em 20 dias fez mais do que toda a diretoria corintiana anterior. Rubão, realmente não haveria muito esforço não para fazer mais do que o que a diretoria anterior fez, né? Já que ela saiu aí com vários anos sem conquistar títulos, realmente o Rubão não tem muito trabalho não para superar essa diretoria. E agora com a chegada do Fabinho, o Fabinho cuidou de muitos jogadores, né? Lá na Gávea, da equipe do Flamengo, e tem sim um bom relacionamento com o Mateuzinho. E informações do GE, do Globo, diz que o Corinthians insiste por Mateuzinho e faz proposta ao Flamengo. Devolveu o jogador já está na Gávea, mas não desiste não de Mateuzinho não. 3 milhões de euros fixos, aproximadamente 16 milhões e 100 mil reais, mais 1 milhão de euros por metas que já foram estabelecidas pelo clube, né? Vamos ver se o Flamengo vai aceitar essa proposta. E agora tem o Fabinho, que pode fazer esse meio de campo, essa ligação entre a diretoria corintiana e a diretoria flamenguista. Se o jogador realmente não quisesse ficar no Corinthians, o Corinthians não insistiria com esta proposta. Mateuzinho quer sim permanecer no Corinthians. Depois de todas essas idas e vindas, uma ordem que foi dada pelo Corinthians, possivelmente pelo seu presidente, segundo o jornalista Marco Belo Júnior, que o Corinthians só vai fazer anúncios agora depois que o contrato estiver assinado. Não poderia ser diferente, hein, presidente? Anunciar sem assinar é perigo. E a gente vai falar agora de 2 assuntos relacionados a isso. Pedro Raul. Agora o assunto é o artilheiro Pedro Raul, né? O camisa 9, que pertence à equipe do Toluca, e que o Corinthians fez uma proposta oficial e todos os portais já disseram: o Corinthians acertou a contratação de Pedro Raul, mas até agora nenhum anúncio oficial. Já faz parte sim desta nova política do presidente do Corinthians, o Augusto Melo, de só anunciar quando realmente estiver contratado. É uma proposta que o Corinthians fez de aproximadamente 24 milhões de reais para trazer o Pedro Raul, meus amigos, pasmem, que não faz um gol desde setembro do ano passado com a camisa do Toluca. Thiago Volpe, goleiro ex-São Paulo, tem mais gols do que Pedro Raul lá no México. Então o Pedro Raul fez 19 jogos com a camisa do Toluca e marcou apenas 4 gols. Ele que foi comprado pela equipe do Vasco da Gama por 5 milhões de dólares. Então realmente foi uma boa venda, né, da SAF do Vasco da Gama. Se livrou do Pedro Raul e agora o Corinthians quer trazer esse jogador. Um jogador que prometia muito, né, para muita gente. A mim não. Eu nunca acreditei muito no futebol de Pedro Raul, já que no Goiás o Goiás jogava em função dele, né? Em função deste centroavante, na época que ele era treinado por Jair Ventura, no Brasileirão de 2022, foi um dos grandes destaques, né, deste Brasileirão, e acertou com a equipe do Vasco da Gama, mas não foi bem na equipe do Vasco, perdeu pênaltis decisivos, foi pro Toluca, também não mostrou futebol, e agora o Toluca também está desesperado para se desfazer dele, já que tem que inscrever um jogador, um zagueiro Escobar, que é estrangeiro, e vai ocupar essa vaga de Pedro Raul quando ele sair. Provavelmente, claro, quase tudo certo com o Corinthians, mas o Corinthians não vai anunciar. Só vai anunciar quando tudo estiver assinado. Eu acredito que o Pedro Raul vai para o Corinthians. Quem sabe, com a blusa corintiana, com a camisa corintiana, ele estoure realmente e faça muitos gols. Vai brigar por posição com o Yuri Alberto? É a pergunta que eu deixo aqui a vocês. Rodrigo Garro. Já a questão de Rodrigo Garro tem uma atenção especial do Corinthians, e também da equipe do Talheres da Argentina, já que o Corinthians comprou o jogador por 6 milhões de dólares e ele apenas treina. Inclusive ele acompanhou a delegação, né, no jogo do Campeonato Paulista da equipe do Corinthians contra o Ituano, lá na cidade de Itu. Ele acompanhou a delegação, mas não pode jogar porque os documentos dele ainda não chegaram. O Corinthians depositou nesta quarta-feira 3 milhões e 400 mil dólares. Só que o Talheres quer 4 milhões de dólares desses 6 milhões líquidos, ou seja, sem os impostos. A diferença é de 700 mil dólares.
O Corinthians pressiona o Talheres, alegando que o contrato determina o pagamento de 4 milhões de dólares sem nenhum acréscimo. O paulista, inclusive, entende que os argentinos estão criando caso e confia na regularização de Garro nesta semana. O Talheres, por sua vez, afirma que não vai liberar a documentação do meia se não receber mais dinheiro. Abre aspas aqui para o presidente do Talheres. Foi feito o pagamento parcial, falta uma parte. Faltam pagar quase 700 mil dólares. Não sabemos por que não fizeram a transferência completa. O Talheres enviará a documentação quando receber tudo, disse o Andrés Fassi, presidente do clube argentino. Olha, é porque ele tem sobrenome fácil, viu? Imagina se fosse difícil. Meu Deus do céu, realmente colocando todo tipo de empecilho para liberar o jogador. Já vem com raiva, não é? O presidente da equipe do Talheres, o Andrés, já que o Corinthians tinha colocado um anúncio de Rodrigo Garro na apresentação, né? Do Augusto Melo como novo presidente do Corinthians, e o Corinthians não tinha nada certo ainda com a equipe do Talheres. Não tinha assinado nada o Talheres com o Corinthians, então eu creio que é realmente uma vingancinha do presidente do Talheres, mas eu creio que essa situação vai se acertar e Rodrigo Garro vai sim vestir a camisa do Corinthians. Grande meia, muito habilidoso, realmente será o camisa 10 ali na meia corintiana. Mas nem só de desencontros vive a equipe do Corinthians, já que tem outro assunto também, este último assunto deste vídeo, que é o Gabriel Moscardo, né? Grande volante da equipe do Corinthians, que o Corinthians na diretoria anterior fechou a compra do jogador. Ele chegou lá nos exames médicos do PSG e foi detectada uma pequena lesão no pé dele e ele vai ter que passar por uma intervenção. O Corinthians, o presidente Augusto Melo, pediu a volta do jogador, o jogador voltou e houve uma reviravolta no dia de hoje, né? O PSG comprou o Gabriel Moscardo e decidiu emprestá-lo ao Corinthians até junho. Então, realmente, finalmente uma boa notícia para a equipe do Corinthians. O Gabriel Moscardo fica até o mês de junho, vai jogar aí mais 6 meses e o valor da transferência é o mesmo. 20 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões e meio de reais, fixos, mais 2 milhões de euros, 10 milhões e 700 mil reais, por metas a serem alcançadas pelo jogador. Então realmente é um dinheiro que vem em boa hora da equipe corintiana e vai resolver aí essa questão de Garro. Pode ser que compre realmente Matheus França, Mateuzinho, feche essa compra de Pedro Raul. Enfim, rapaziada, o que é que vocês pensam do Corinthians? Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu creio que o Corinthians teve muita sede ao pote, né? Os dirigentes corintianos, eles chegaram agora na equipe do Corinthians depois de muitos anos aí na diretoria anterior, e aquela sede, né, de mostrar serviço, de fazer grandes anúncios. Esses grandes anúncios foram feitos, mas algumas coisas não deram certo, né? Essa saída de Lucas Veríssimo, realmente o time ficou na mão, perdeu um grande zagueiro ali, não pertencia à equipe do Corinthians, e tudo que o craque Neto falou aqui, a gente tem que levar em consideração. Esses eventos que aconteceram, né, na equipe do Corinthians nesse começo de ano, pode ser tudo esquecido quando a bola rolar, já que o Corinthians está jogando contra a equipe do Ituano, não é? Então o resultado do campo pode mudar tudo. Uma boa campanha aí no começo do ano vai trazer tranquilidade para essa diretoria trabalhar. Agora, realmente tem que torcer por bons resultados no campo, porque se não vier, a pressão vai aumentar ainda mais. Meus amigos, o que é que vocês acham sobre todos esses assuntos, toda essa ebulição da equipe corintiana? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Solta a voz, ativa o botão vermelho de inscrever-se e deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada.